Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estamos aqui com os convidados, que vou pedir para vocês se apresentarem. Do meu lado, o Kiko. Seja bem-vindo, Kiko. Muito obrigado. Eu sou o Kiko, fundador da Culture Rocks e entusiasta desse assunto de RH, que a Culture eu fundei em 2015, a Culture se juntou ao ecossistema Void Tech em 2022 e um super prazer estar aqui com vocês. Aqui na minha frente, meu amigo, Denis Chamas, se apresenta pra gente. Oi, gente, tudo bem? Denis Chamas, estudo futuro há alguns anos, sou executivo de marketing, inovação e transformação também. E é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Acho que vai ser uma conversa muito boa. Boa. E também na nossa frente aqui, o Carlos Piazza, um rapaz, jovem senhor, que eu queria falar faz tempo já também. Um jovem, o senhor ficou. Um jovem. Bom, prazerzão estar aqui com vocês. Vocês convidam, só de raiva eu venho. Eu sou darwinista digital em base, sou futurista regenerativo, fui certificado pelo Millennium Project já há 20 anos na trilha do futuro. Ele não chegará. Boa, boa. A gente não está aqui para repetir o que já foi falado sobre RH. A gente está aqui para questionar se ele, na forma como a gente conhece, ainda faz sentido, sobrevive ou não, o que ele precisa fazer. E a primeira pergunta vai para o Piazza aí. Você afirma que o RH, como a gente conhece, ele está falido. Quais pilares precisam ruir ou quais já ruíram e por quê? Bom, é tão simples, porque com quanta tecnologia eu não posso mais considerar o humano como recurso. Simples assim. Então, só assim, na saída já fica uma confusão danada, porque confundir o humano como recurso se bateu lá no início da década de 70, na passagem do liberalismo para o neoliberalismo. Então, na realidade, não faz nenhum sentido como as empresas se estruturam. Elas têm as 4 coisas ainda que são reflexos diretos do Fordismo no início do neoliberalismo na década de 70. Isso significa o quê? É que a gente trabalha dividido por hierarquias, especialidades, trabalho presencial das 8 às 18 e mulheres muito longe das estruturas. 4 características fordistas de linha de produção. Ora, se a gente tem que considerar que não estamos mais em eras industriais, estamos na 7ª revolução cognitiva dos sapiens, em plena magnitude que a gente enxerga, o Búfalo, daquilo que a gente traz do que é especificamente a era da convergência e de toda a problemática psicossocial que a gente tem da evolução dos dados. A gente está afogado em dados e a gente não consegue transitar. As pessoas não conseguem se atualizar. As pessoas não conseguem ter um rastro de futuro pela frente, sabendo que o futuro não é um lugar onde eu deveria chegar. O futuro não existe, eu tenho que cocriar ele a partir dos momentos que eu tenho na cauda longa do passado, do que sobreviveu no presente. Lembrando que, inclusive, o presente, olha, a gente está falando aqui, mas desde que eu comecei a falar aqui, eu coloquei muitos pontos neste presente. Ponto não tem massa, portanto, o presente também não existe, ele vira passado em tempo real. Como é que a gente consegue organizar modelos sabendo que a própria forma com que o neoliberalismo se comporta, onde eu tenho que tirar uma fome voraz do meio do caminho por aquisição de capital no menor tempo possível, transformando pessoas em máquinas ruins. E o tempo ele é tão estranho, nossos tempos são tão estranhos, ô Búfalo, porque ao mesmo tempo que você encontra humanos querendo se parecer com robôs muito eficientes, do mesmo pé você encontra robôs tentando se parecer com humanos fofos. Não tem o menor sentido. Então, a gente já está em outro lugar. Então, repetir os modelos fordistas por uma palavra que eu odeio no meio de tudo isso, que se chama entrega, você sucumbe o ser humano no meio do caminho, num padrão de fazer, onde ele nunca consegue sentar na cadeira do pensar. Portanto, o que eu deveria ter humanos hoje para criar, cocriar, pensar, inteligentificar. Humanos para criar, cocriar, máquinas para simular. E nunca mais confundir humano com máquina ruim. Não é à toa que eles adoecem, claro. Qual a principal razão de toda a tela azul do que a gente vê hoje, né? Da saúde mental?
Neoliberalismo. Você trabalha sem saber o que está fazendo, você não entende por que faz o que faz, você não consegue saber qual de verdade é o valor que você gera, e as pessoas adoecem por pura falta de, sabe, de localização nesse radar neoliberalista. É um horror. Boa. Você acha, Denis, que alguma coisa se salva e o que se salva do RH nesse novo momento? Boa pergunta. Eu acho que, olhando o que a gente vive hoje, especialmente as possibilidades e limitações que a gente tem desse mundo, tanto olhando metodologicamente do que tem disponível, até do que tem de nova tecnologia disponível, enfim, experimentação, como as pessoas estão olhando para isso, como elas podem atacar esse tipo de problema, eu acho que eu vejo de uma forma muito positiva, assim, eu acho que são ótimos pontos de partida. Eu tive uma experiência dentro desse pilar de cultura quando eu estava, inclusive, na mesma empresa que eu trabalhei com o Davi, e ver isso de perto, ver essa transformação cultural, como você consegue apoiar as pessoas para elas conseguirem atingir outros níveis, se abrirem, entender um pouco mais do mundo que tem em volta delas, assim, eu acho que é muito poderoso. E acho que coisas, por exemplo, as bem tradicionais, por exemplo, quando a gente fala de uma avaliação de desempenho, pô, se você conseguir embasar isso academicamente, tem várias formas de entender como você pode fazer de um jeito diferente. É uma fonte que você vai usar e pouca gente fala. A gente fala muito do hype, do novo, do AI, etc e tal. Mas, cara, quando você olha para academia, tem muita coisa interessante ali que às vezes não tá nesse dia a dia, não tá nessas discussões do congresso ou até no dia a dia das pessoas que estão trocando ali dentro, fazendo aquilo acontecer dentro de uma empresa. Mas quando você vai para um outro espaço, por exemplo, eu estava até tomando nota enquanto a gente estava falando, recrutamento. Recrutamento a gente já vê bastante coisa de AI sendo feita, assim. Só que aí que você começa a entrar nos lugares interessantes. Por exemplo, RH sendo a potência estratégica que é. E acho que a gente vai falar mais disso, né? Dentro de uma organização, falando de pessoas, as pessoas movendo a organização, independente das ferramentas que elas vão usar, os alinhamentos de negócio que elas vão fazer, enfim, construir toda essa visão. Quando você começa a aplicar isso e entender e, de alguma forma, experimentar com responsabilidade, etc e tal, olhando para o que você consegue trazer de resultado e de valor para a companhia, especialmente o que você pode trazer de problema também, por exemplo, em recrutamento você pode estar absorvendo da empresa que você está contratando ou da ferramenta que você está contratando um bias, né, vamos dizer assim, quase um preconceito absorvido nas regras de negócio, nas regras de seleção, nas regras de filtro que a ferramenta pode propor e que se você não tiver o mínimo de visão crítica, experimentar e testar, olhar os limites ou os não limites e balancear para aquilo que você precisa fazer, você vai estar num lugar muito ruim e você vai estar perpetuando, às vezes, coisas humanas, que é muito o gancho do que o Piazza estava falando agora, que a gente traz de sistemas, de pensamentos, de coisas que estão muito incutidas na gente, que a gente nem percebe e a gente acaba eternizando dentro de uma transformação para uma tecnologia de ponta, elevando os piores valores que a gente tinha antes, em vez de olhar para esse lugar muito crítico, assim. Mas eu entendo também que é um lugar muito cruel, assim, porque, pô, tá todo mundo super ocupado, tá todo mundo com uma cobrança de entender esse novo de um jeito absurdo, tentar fazer essa conexão que não é óbvia, às vezes o investimento não é possível, às vezes é complexo demais, e além de tudo você tem que ter boas ideias e um olhar crítico para fazer tudo isso. Então você precisa ter um tempo para respirar, para conseguir olhar tudo isso de fora e propor ideias, propor experimentos, propor aplicações, propor conversas entre uma organização toda para você conseguir chegar nesse lugar. Então, esse tripé assim é muito brutal, é muito cruel e a gente está sendo empurrado para isso. Então você tem aquele funcionário que, de novo, que nem o Piazza falou muito bem, que está sendo posto num lugar que ele tem que trabalhar que nem uma máquina, mas se ele quiser quebrar esse ciclo, ele vai ter que ter um esforço e às vezes não sabe nem por onde começar. Então eu acho que esses lugares acabam sendo, de repente, os objetos que a gente pode entender e a especialização dessas pessoas que têm há muitos anos, etc e tal, pode ser fundamental. E aí, se você tem na organização um agente de transformação, alguém que está mais versado com isso, essa conexão pode ser muito poderosa. De dar esse acesso, dar as ferramentas, dar o link para uma conversa que nem essa, para a pessoa conseguir saber por onde começar e se conectar com conversas maiores e possibilidades maiores para fazer essa transformação de fato, usando esses lugares como base. Se eles vão continuar como eles são, com o tamanho, com o nome, com a estrutura hierárquica, a gente não sabe. Mas para mim é um bom ponto de partida para a gente conseguir fazer uma leitura do que a gente tem de potência, de possibilidade, olhando todo esse jogo que a gente tem que jogar hoje, que olhando as regras e olhando o que já foi feito,
é até difícil a gente conseguir embasar e tomar essas decisões, então olhar para o futuro e olhar de forma consistente, assim, e é muito legal a gente estar falando tanto disso, porque muitas ferramentas que a gente usa para mapear um cenário de futuro não são tão complexas assim, mas ela propõe para você que você tenha um objetivo, que você tenha passos para chegar nesses objetivos. Esses objetivos são de prazo geralmente longo. Então a transformação ela não é simplória, ela não é feita de um dia para o outro. Então observar e respeitar esse tempo, esse processo que a gente vive para conseguir atingir esses grandes objetivos, para mim acaba sendo o foco e assim, o norte que a gente acaba tomando para conseguir fazer tudo isso funcionar com uma certa harmonia. E explicar isso, e vender isso, gerar um consenso sobre isso dentro de uma organização acaba sendo uma coisa mais poderosa se você fala, pô, é aqui que a gente quer chegar. Então, para chegar aqui, olha o que a gente tem que tomar aqui de atitude, de desenhos, etc e tal. Então, para mim é muito poderoso. Então, esses são os pontos de partida, as ferramentas estão aí, metodologicamente a gente tem muita coisa interessante disponível, especialmente olhando para futuros, e construir isso, para mim, é fundamental, e eu acho que é um desenho que a gente consegue tirar do papel, que não é tão complexo assim, mas precisa de um pouco de boa vontade da liderança e o RH exercendo uma função estratégica, mas ao mesmo tempo com bastante repertório para conseguir entender o momento da empresa, o contexto que ela está inserida, os produtos e serviços que ela oferece e juntar tudo isso com uma proposta que consiga levar desde o diretor de vendas até a pessoa que está no marketing, passando por quem está em logística, enfim, gere esse momento, esse alinhamento, ótima palavra, para conseguir transpor esses desafios do dia a dia que acabam prendendo a gente de um jeito absurdo. Como ele falou muito bem, botar as pessoas para trabalhar que nem máquina, que é onde a gente precisa sair, e a gente precisa ter essa visão crítica de que tá errado. É tão simples quanto isso. Você colocar uma pessoa nessa situação e não conseguir. Eu sei que essa urgência às vezes vai deixar a gente bem ansioso de tentar fazer uma mudança e não conseguir ali do dia para noite, mas ao mesmo tempo você precisa começar a olhar para aquilo lá, entender como que você pode fazer essas transformações, e aí acho que não tem um manual de novo, e olhando todas essas ferramentas, de repente você vai conseguir pegar um pedaço de uma, um pedaço de outra e montar o que faz sentido para as duas pessoas que estão do teu lado, para quem você quer atrair, para quem você quer manter, e aí a gente entra no lugar de uma política de retenção. Tão tradicional quanto isso, que a gente está falando de uma grana, de uma coisa que a gente põe na mão da pessoa, de ações, de vesting e tudo mais, a gente está falando de um jeito muito mais contemporâneo de tratar um assunto que pode ser tão tradicional e com muita literatura e muita experiência, de gente muito mais capacitada de falar sobre isso até do que eu. Existe futuro para colaboração nas empresas que são mais apegadas a essa estrutura institucional e hierarquizada? Existe um sonho para uma colaboração no sentido do que o Piazza falou, movidos pela vontade, pela inteligência e menos pelo vai lá e trabalha com fulano, ciclano? Búfalo, acho que essa é uma ótima pergunta e eu vou contar uma coisa muito pessoal que eu passei numa experiência profissional que eu tive. Eu sempre fui muito conectado com esse lugar de inovação, formas de trabalho contemporâneas, novos métodos, e ajudei a implementar isso em várias empresas. Só que eu me deparei num certo momento da minha carreira em que alguns projetos chegavam para mim, para eu coordenar vários aspectos, especialmente do desenho digital deles, e eu com muita tranquilidade envolvia as outras pessoas e falava assim, ó, tem esse caminho, mas eu queria ouvir a tua opinião para refinar por aqui, para trazer a questão da marca um pouco mais para lá, para a gente de repente puxar mais para esse olhar estratégico do que você está propondo, etc e tal. E fazia isso, porque para mim o trabalho é colaborativo, assim, eu não vou chegar lá e vou falar, acho que é isso, aquilo, outro, aperto o botão, mando executar e mando o próximo, entendeu? Não, eu conversava com as pessoas, ouvia o que eles tinham para dizer, e também tinha um papel, que eu acho que era bem importante, que toda agente de transformação dentro de uma organização tem, de ilustrar e simplificar uns porquês do que aquilo está sendo feito. Até para falar assim, desse caso eu não vou complicar porque a gente tem outro que vai ser muito mais importante, que vai ter um investimento de mídia maior, que vai ter uma importância maior no calendário, etc, etc. E comecei a me deparar que as pessoas começaram a achar muito ruim isso, assim, uma postura terrível. Eles gostavam de falar assim, não, você é o especialista, você fala e a gente faz. E eu ficava tentando entender isso dentro da organização e foi uma coisa que eu tive uma dificuldade absurda.
Assim, As absurdo. pessoas não gostavam que você estava envolvendo elas para saber o que elas queriam. Não, mas, o que elas pensavam. mas entenda que eu não tô colocando os caras numa reunião de várias horas, tipo, enchendo a agenda dos caras. Conexão. Conexão. Quando a conversa tava rolando e o grande grupo tava lá, eu falava assim, não, beleza, acho que eu caminho por aqui, por ali. O que vocês acham? Sabe, quando era proposto, quando era aberto ali, tava todo mundo trabalhando no assunto, definindo, eu falava assim, o que você acha? Quer validar? Quer me dizer alguma coisa? Não tava dando mais trabalho para elas de fato, tava querendo ouvi-las. Isso começou a ser percebido de um jeito extremamente negativo. Assim, então acho que tem uma questão da cultura, isso eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente que de repente tem uma visão de cultura mais holística dentro do escopo de trabalho delas, podem até ajudar a comentar no vídeo e ajudar a me iluminar nesse assunto. Mas pra mim, foi uma experiência, assim, que é muito difícil de entender. Em que lugar que você vai falar, que você vai falar assim, não, eu tô conversando com as pessoas, tô ouvindo elas, tô querendo trazer pra cá pra fazer um trabalho melhor, que seja mais eficiente, que faça sentido. E que as pessoas não queiram isso, que elas rechassem isso. Não que elas tenham muito mais trabalho, etc. Não, tava bem ok a conversa, sabe? Como eu tava pondo, na experiência que eu tenho hoje de trazer esse tipo de conversa. Então foi uma experiência pra mim que foi extremamente, assim, um grande ponto de interrogação, que até hoje eu tô tentando lidar com isso. Mas as pessoas simplesmente davam um pushback e falavam assim, não, você que é especialista, você diz, aperta o botão e vai. Eu falava assim, cara, que é isso? Que lugar que a gente tá? Eu não conseguia entender que lugar no mundo isso era possível, assim, sabe? Então, mais do que um comentário, quase um desabafo aqui, um pedido de ajuda pra tentar entender isso. Porque é extremamente confuso no ano que a gente tá, nas possibilidades que a gente tá vivendo, nessa complexidade, as pessoas se comportarem desse jeito. Então, acho que tem aspectos de cultura, de liderança, de organização, de repente, uma liderança sênior que impõe esse tipo de visão e que dá... que empurra as pessoas para ter esse tipo de atitude e que, para mim, assim, é um sinal, assim, péssimo e que, de alguma forma, porque não foi um fato isolado, assim, era coletivamente uma cultura de, não, você faz o que você quer, fulano faz o que quer, e no final imagina o tipo de trabalho, o tipo de entrega que a gente tinha. Deviam ter 7 disciplinas lá dentro e cada uma das 7, 10, 12 faziam do jeito que queriam. Correndo pra um lado. Com uma bandeira por cima, mas no final do dia cada um fazia do seu jeito. E aí imagina se você conseguia pegar um grande resultado que você precisava de geração de lead, de geração de não sei o que lá, ou de... Não vinha. Porque as coisas simplesmente não se conectavam, entendeu? Então, pra mim, essa foi uma experiência que até hoje eu tô tentando entender e que a percepção, eu posso dizer com todas as letras, era negativa de você tentar conversar com as pessoas, trazer elas pra mesa, assim. Pra mim, isso... E pessoas jovens, tá? Não eram pessoas que estavam lá há 20, 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, que eram especialistas, que sabiam tudo do craft. Não era isso. Era gente bem nova e que devia ser o contrário. Devia falar assim, não, eu quero meter, quero aprender, quero opinar, vem cá, vamos fazer junto também. Esse era o contrário. Então, isso aí foi uma coisa que me marcou muito e eu tô tentando lidar até agora. Mais uma prova que hierarquias e especialidades não funcionam mais. E mais do que a gente fala das culturas, quando os líderes transformam seus liderados através do joystick da produção. Eles adoram se parecer com máquina. Pensar dói. É mais fácil que você me diga o que eu tenho que fazer do que eu correr qualquer tipo de risco. Então, na realidade, onde está o erro disso? Na contratação. Contrata por currículo, sabendo que mente por causa de um poder de produção que as pessoas não têm, baixíssimo poder de colaboração, e esquece que eu deveria estar contratando por assessment de valores. Se eu contrato por assessment de valores, não tem ninguém que me meta bolada nas costas. Não é isso? Eu discordo um pouco disso, porque, por exemplo, eu acho que muitas das pessoas que estão lá quando a gente fala de currículo, desse jeito de trabalhar que você forma e você faz esse match negativo, né, quando você vai trazer uma pessoa para dentro, as pessoas não tinham experiência suficiente. Elas são criadas naquele ambiente e constroem isso. Por currículo. Elas vão navegando. Isso. Elas estão contratadas por currículo. Quando, na realidade, eu deveria ter contratação sobre convergência de valores. Onde eu não tenho convergência de valores, eu tenho a implosão do próprio modelo. Mas é que eu não acho que é o currículo ainda, é como a própria pessoa entra naquela empresa sem um currículo, sem a construção, e ela é moldada naquele lugar, o que é mais brutal. Né? É muito brutal. Não, aí é muito pior. Eu vou na rua e falo assim, quer trabalhar comigo? Puxa pra dentro. Exatamente. Aí tudo bem, não vai reclamar que depois dá tudo errado, né? É disso que eu tô falando, assim, é uma coisa mais macabra ainda, não, sabe? horrível. De você trazer isso, assim. Então, quando você vê o recorte e você vê o comportamento, você fica num lugar que você fala assim, cara, como que a gente consegue chegar nesse lugar? Sim. É uma coisa bem impressionante. E aí,
quando você falou das organizações, das hierarquias, etc e tal, essa é uma conversa que eu tenho tido bastante com um monte de gente. E eu tenho ouvido muito esse tipo de feedback, assim. E eu acho que, por exemplo, se você tem uma hierarquia, que nem a gente descreveu agora, de líder, liderado, e esse tipo de cultura implementado, etc e tal. Se você tem uma cultura positiva, uma cultura de provocação, no melhor aspecto da palavra, de busca, de um líder que seja visionário, que entrega, que tira você daquele lugar... Eu não acho que é o problema de como a estrutura velha, sabe? Que a gente pode estar lutando contra, que a gente tá... Sabe? Que a gente acaba vendo como muito alvo desse tipo de problema. Mas eu acho que se você tem um ambiente com pessoas interessantes, interessadas e a fim de construir coisas, e aí é um alinhamento quase astral, né? De investimento, de possibilidade de shareholders querendo isso, etc e tal... Você pode ter um negócio muito interessante, um ambiente muito, muito, muito bacana, muito construtivo e resultados incríveis. Então eu acho que quando a gente tem que olhar de uma forma mais complexa e treinar o nosso olhar para falar, tá, deixa eu voltar aqui atrás e tentar entender onde estão esses gatilhos que muitas vezes acabam perpetuando esses comportamentos, mas que, de repente, eles não são os definidores, assim, porque tem muita coisa boa que pode sair. E aí depende muito das pessoas e como você consegue... E aí, voltando no que você estava trazendo, de como você faz um currículo também, esse currículo, vamos dizer assim, inspiracional, positivo, construtivo, sabe? Eu acho tenho que um TED tem um de lugar. 10 anos onde eu falava para todo mundo rasgar os currículos como eu rasguei o meu. Eu tenho o pior currículo que você pode imaginar de um profissional 60 a mais, muito mais. Eu trabalhei para todas as empresas que estão no meu currículo, nenhuma delas existe mais. E quando eu vou lá olhar, eu falo assim, gente, eu trabalhei para quê? Para nada. Então, na realidade, hoje, quando eu tenho que resolver um grande problema, as empresas, sobre a minha batuta, não fazem nada na hierarquia interna. Elas são incapazes sequer de formular um problema muito relevante. É melhor você contratar um hackathon fora, com as pessoas mais incríveis que você tem, que saem dos bueiros, das garagens, das universidades, da perturbação sobre o mundo, que elas vão construir para você uma inovação muito melhor, num tempo muito menor, muito mais barato e muito mais consequente com o que a gente quer. Justamente porque a gente precisa colaboração numa outra escala. Então, eu não sou daqueles que ficam desfibrilando o defunto, não. Busca fora. E o resultado é excepcional. Participo de muitos hackathons globais, há inclusive hackathons com neurodiversos, que as empresas não deixam entrar. Então, é maravilhoso, mas tá do lado de fora. Vocês acham que vocês falam da questão da colaboração e nós trouxemos vários exemplos aqui em que eventualmente a liderança seria não um articulador, mas a cola talvez desses elementos. Num painel recente que eu fui, foi muito premente o papel do líder como um agente de conexão social. Ele está lá basicamente para criar o networking dentro das organizações, para que as pessoas dentro do seu time se conectem com outras pessoas e produzam melhor, o que conversa super com a questão da colaboração. Mas o que a gente vê hoje é um apego também a uma visão de liderança, o crachá mais pesado na sala. O que é liderança para vocês hoje, neste novo mundo do trabalho? Existe uma forma de você formar e desenvolver esses líderes? Deixa eu fazer só um comentário antes de dar uma opinião maior. Eu tive um líder eu trabalhava numa operação global, super leve, mas era uma operação global e esse cara viajava muito. E esse cara fazia uma coisa que eu achava absurda. Ele conversava com as pessoas em todos os lugares que ele passava, ele ficava girando o mundo inteiro. E ele ele pegava o BlackBerry dele na época, denunciando a idade, e ele mandava um e-mail pra pessoa. Denis, fala com o fulano. Ele fazia isso. Uma vez por semana, 2 vezes por mês, chegava um e-mail dele assim, Denis, você precisa falar com o fulano. E ele fazia essas conexões, assim, era parte do dia do cara, assim. E ele ia criando uma rede pra você. Pré-mídia social. Cara, ele ia criando uma rede pra você, ele ia te fazendo você ter... Porque ele não falava assim, não, pega esse assunto, o projeto... Ele falava assim, fala com fulano. E você tinha que entender o que estava acontecendo, se conectar com aquele cara que não sei onde é que ele estava, e ter histórias, e eu tenho umas histórias na minha vida profissional absurdas por causa desse tipo de coisa. E era no meio de uma linha, assim. Ele botava os dois em cópia. Denis, fala com fulano. Fulano, falei de você. Vocês precisam falar. E eu achava isso impressionante, cara. Tão simples quanto isso, assim. E um pano de fundo ainda do que você tá falando, eu acho que tem uma coisa que eu aprendi, job hunting, sabe? De entender a empresa que você tá.
sabe? Porque tem vários tipos de empresa. E tem vários tipos de vida e de pessoas e momentos que as pessoas estão vivendo. Às vezes a pessoa quer só tocar o barco, se encostar. Tem empresas que são líderes ali de mercado, que fazem um negócio ali, arroz com feijão, com bife e batata frita muito bem feito, e é só sentar e navegar. Só dirigir ali. E mais do que fazer, é não fazer bobagem. Entendeu? Então, tem empresa para isso. Você procura e faz isso. E tem empresa que tá lá, que vê um segundo, um terceiro lugar ali que ela tá, que tá incomodada, que tá mordendo, quer fazer alguma coisa diferente, que tem apetite e vai dar um jeito de fazer. Eu já trabalhei numa empresa que tinha restrições 1000 e a galera queria fazer. E tinha um líder lá que dizia não pra todo mundo, era super duro, a galera reclamava do cara e tudo mais, mas sempre que eu propunha um projeto de inovação provocativo, de alguma coisa diferente, ele falava, não, faz. Faz. Nunca tinha discussão nem de dinheiro. Faz. Entendeu? Porque tinha apetite de mudar. Então, quando você está buscando, e dependendo do teu momento de vida, você tem que ter bastante honestidade com o que você está querendo viver, você encontra uma empresa ou outra. Entendeu? Se você vai para uma empresa que é líder, que não precisa fazer nada para continuar sendo líder, vai ser muito difícil você propor alguma coisa ou fazer uma mudança se você for esse tipo de perfil. Essa pessoa inquieta, que quer mexer, que quer entender, que quer buscar. Então, eu acho que essa leitura é tão simples quanto isso. E essa leitura também interna, que eu acho que não é tão não é tão simples de fazer. Se você conseguir casar essas duas coisas, acho que tem uma chance grande de você encontrar um lugar que você vai ter um dia a dia que você vai se sentir um pouco mais feliz, mais completo, que vai conectar com o que você está querendo naquele momento e vai funcionar, sabe? Então, mais do que a liderança de estar nesse lugar, mas você, quando for fazer essa escolha, quando receber uma oferta, conseguir ler se a empresa tem apetite ou se a empresa está ali estável e você vai só navegar, vai só pedalar, e o que você vai fazer nessa jornada, sabe? Eu acho que isso é muito importante, parece simples, mas para mim é um sinal de alerta gigante, assim, sabe? Já fiz escolhas certas, já fiz escolhas erradas, e acho que isso é uma coisa importante de dividir. Liderança. O que você acha, Piazza? O que eu acho não, o que eu tenho certeza. Líderes são farol de milha. E ser líder não é um cargo, é uma condição. Mesmo porque no mundo da colaboração tem eventos que a gente pode liderar, em outros sou liderado. A gente precisa entender que o conjunto de competências que a gente tem oscila o nosso papel. Em empresas holacráticas, eu não tenho a figura do líder sentado lá como uma mandioca que manda. Aliás, as empresas continuam falando a mesma coisa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É isso? Eu não quero ter uma liderança tirânica sobre mim, ou as pessoas estão se rebelando com relação a isso. E a coisa que mais aparece, onde o requerimento é colaboração, é a tal da sabotagem. É que as pessoas fingem que não existe. Não é? Eu canso de ver sabotagem todo dia. Todo dia tem um histórico de sabotagem com alguém. Eu falo isso porque as pessoas ligam para mim perguntando se eu faço coaching. E eu falo, não, demita. Coaching não, demita. Não há como você desentortar saca-rolha. Não dá para você dar uma desfibrilada em alguém e amanhã ela vai acordar uma pessoa linda e fofa e vai parar de fazer isso. Não existe. Não espere laranja de persegueiros. Persegueiros não dão laranja. Tudo bem? Você errou na contratação? Então agora tem a chance de consertar? Se eu estou falando que liderança é farol de milha, tá no conjunto de atributos dele liderar a benefício da perpetuação de uma empresa. É o que os líderes fazem hoje, lideram a obtenção do bônus no trimestre. É só o que eles fazem. Então, é muito melhor para você que espere então que o chefe manda, porque eu não vou correr risco nenhum, porque se você mandou eu fazer uma coisa errada, como o Denis estava falando, é azar dele, não é? Eu fiz o que você mandou, não é assim? E esse mundo que a gente está falando não é o que você mandou, é o que a gente inspirou do mundo e que eu atraio numa feição nova. O colapso, ele vai se dando, e é por isso que os colapsos não são compreendidos. As pessoas não têm olho para elas. Então hoje eu lido sim com muitos líderes que não são líderes horrorosos, extremamente tóxicos, não sabem nem como respeitam as pessoas, nem no poder da limitação que elas possam ter da tal da entrega, que eu odeio essa palavra. E não conseguem inspirar. Então, não exerce o seu papel de farol de milha. Não é o cara que senta na cadeira de espaldar alto, que tem carimbeiro de 3 andares e que tem
poder. Líderes hoje têm muito menos poder do que tinham há 30, 40 anos atrás. Porque, na realidade, está sob a conta deles a perpetuação de uma ideia. E isso os líderes não entendem. Eles são extremamente competitivos e querem entregar muito além do que o budget, que já é extorsivo por causa do tal do neoliberalismo. E tudo bem, desde que eu fique bem, o resto que se exploda. Então, muito líder não consegue entender isso, porque não sabe como inspirar pessoas para um futuro plausível, e que é isso que a gente fala. Líderes hoje colonizam seu futuro no fazer para que você possa dar a ele a melhor expressão competitiva de colocá-lo cada vez mais consolidado no lugar de ter, mas não de ser. Porque se ele está atrás do bônus, ele quer ser importante no ter. Ter e ser tem uma mudança muito grande. Eu prefiro trabalhar com pessoas que queiram ser qualquer outra coisa, que estejam disponíveis independentemente do ter. A promessa do ter ofusca o ser. E é por isso que as pessoas abrem mão do que elas são. Porque, tá bom, eu ganhei uma grana, tá muito bem, né? Eu uso isso todo dia em sala de aula. Dos quase 3 mil alunos de pós que eu tenho hoje. E o que eles falam? Mas tem boleto, né? Tô feliz, pelo menos tô pagando eles. Tá bom. E o futuro para você o que é? No futuro a gente vê depois o que vai fazer. Então, você não tem de verdade líderes que inspiram e não tem líderes que sejam potentes no farol de milha, e tudo que eles querem é resultado pessoal no curtíssimo prazo. A empresa que se lasque e o mundo que se lasque, porque além de tudo, quando você fala de neoliberalismo, não é só a obtenção do capital no menor tempo possível, numa fome voraz, de você ter o menor tempo possível, também tem que lembrar que para você fazer hiperprodução, você destrói o planeta junto. Então, é claro que você tem uma escala de destruição que é muito maior. Aonde dá tudo isso? A gente sabe, né? As pessoas dão tela azul, não posso mais falar isso porque a Microsoft matou a tela azul, as pessoas vão ficar cada vez mais cansadas, cada vez mais deslocadas, cada vez mais querendo fazer coisas que a gente não consegue prever. E olhem, o último estudo, fica a dica, do que foi publicado agora na Hill2C, que eu tive o privilégio de colaborar, que é o da futurofobia à futurotopia. O que acontece é que a futurotopia eu não consigo ter, porque as pessoas estão simplesmente adoecendo antes, e justamente por causa de uma futurofobia que acontece entre as pessoas, porque elas não sabem como elas lidam para produzir um futuro abundante. Por isso que elas se ressentem tanto do que é a ausência, o medo de criar um futuro novo, que elas reagem no fazer. Denis, manda eu fazer, eu faço. E tá muito bom para mim. São pessoas que têm uma barata andando na placa-mãe e não conseguem fazer um futuro possível, nem para elas mesmas. Principal faixa de idade do estudo, de 18 a 28 anos, é perturbador o que a gente vai viver no aspecto da futurofobia. Vou dar uma mudada de marcha aqui para a gente voltar a falar sobre o RH. RH, como fica o RH, o que muda para o RH nesse mundo de inteligência artificial e nesse mundo da liderança mudando como vocês disseram que muda? O que muda agora? O que o RH tem que reavaliar? O que ele tem que fazer diferente? Como que ele potencializa as capacidades da IA? Eu entendo que tem muitas ferramentas e que nem eu comentei antes mesmo, eu acho que as pessoas estão num lugar... Deixa eu fazer um parênteses antes. Assim. Eu acho que o RH está num lugar muito privilegiado de estratégia, de lidar com tudo isso, de como e de alguma forma fazer arquitetura de como a empresa pode crescer e de uma forma bem obstinada prosperar, certo? Porque ele consegue trabalhar um pilar de cultura, que eu acho que é fundamental, e ele tem a prerrogativa disso, então... que é um lugar mais privilegiado que esse. Mas eu acho que entender, de novo, e ter esse espaço para conseguir experimentar, ler, entender o que você tem internamente de pessoas, o que você quer ter, qual a cultura... Trabalhei numa empresa que tinha uma cultura atual, que eles falavam, uma cultura que eles estavam em movimento, que eles estavam contratando novas pessoas, e uma cultura desejada. Então eles tinham meio que
duas coisas convivendo ao mesmo tempo para chegar a um terceiro lugar. E esse exercício era incrível, assim, porque as pessoas de fora que vinham com muito conflito, com ideias muito diferentes, e aí o pessoal que estava lá, que fazia bem o trabalho, que fazia o negócio acontecer, tinha que meio que se adaptar a isso, assim. E era muito interessante essa convivência, mas mais interessante do que isso era ver que a empresa tinha consciência disso, de como medir, de como fazer isso acontecer, e de onde os ruídos e as fricções iam acontecer. Então, acho que, de novo, essa parte estratégica do RH, para mim, pô, não tem um lugar melhor para citar nesse jogo todo, sabe? Porque quando a gente fala de vendas, a gente fala de IT, a gente fala de várias posições ali dentro, a tecnologia acaba tendo um lugar muito transformador, obviamente, de como ela faz, de repente coisas que se juntam, coisas que aparecem e vai trazer eficiência, vai trazer mudanças de escopo, etc, etc. Mas tudo isso a gente vive de uma forma, vamos dizer assim, quase paulatina ao longo de desde a Revolução Industrial a gente consegue ver isso. Talvez de uma forma mais acelerada, uma forma mais radical agora, mas a gente vive essa mudança. Então lidar com isso não deveria ser tão complexo, mas colocar isso em perspectiva e transformar isso numa estratégia para atingir o objetivo de sair desse lugar só do bônus, mas como é que eu... E aí eu acho que isso é muito interessante. Você sai desse lugar de sobrevivência e vai para um lugar de, como é que eu consigo sustentar meu primeiro lugar, ir além, ter linhas de negócio que fazem mais sentido, continuar sendo relevante para quem consome meu serviço. Então, olhar para tudo isso e colocar a empresa nesse caminho de falar, isso aqui não tem, mas ninguém tem. Então a gente precisa construir. E quando a gente fala de dados, que foi um assunto que a gente já falou, etc e tal, gerar dados, gerar ruído, a gente gera o tempo todo. Agora, filtrar, ter esse olhar crítico e usar métricas que já existem e pensar as novas métricas também que fazem sentido para o teu negócio, são pequenos detalhes que vão garantir make it or break it no final do dia, sabe? Então, eu acho que é uma ferramenta para quem enxerga, para as lideranças que conseguem enxergar, que podem te tirar desse lugar de sobrevivência, de fazer tudo do mesmo jeito e trazer, até com um pouco de boa vontade, esticando um pouco o termo aqui, até um pouco de propósito, sabe? De fazer uma transformação maior, de ser parte de um modelo pioneiro de trabalho, de implementação, de mudança, de capacitação de pessoas, de avaliação, de recrutamento, de gerenciamento dessa mudança de cultura. Enfim, tem aspectos N que podem ser colaborados, e eu acho que nem o Piazza mencionou agora, ser parte dessa cultura de colaborar em estudos, de colaborar com quem está fazendo, de quem está olhando, e inserir as empresas nesse lugar, assim, porque não tem uma linha entre empresas e sociedade. E a gente até fala de investidor, de fundos, de shareholders da empresa, mas no final do dia são pessoas que estão ali. São elas através de um dinheiro que elas colocam num fundo gigantesco, ou alguém que está liderando, um cara que fundou, quem está tocando esse negócio. Então são pessoas no final do dia. E a gente fantasia um pouco e cria essas entidades, né? Que são quase, que não tem face, etc e tal, mas sim, são pessoas que estão impactando vidas de pessoas. E o contexto, o ambiente, o lugar que a gente vive. Então, a separação, ela parece muito, muito clara, mas na prática ela não é. Então, olhar nesse aspecto e ser um pouco menos refém dessa coisa tão pesada de dar esse resultado a qualquer custo, pode ser algo, um formato muito interessante. O RH tem esse poder e tem essa potência para conseguir construir isso. Então, eu estou entendendo que você acha que o RH, assim, a parte de se adaptar à IA especificamente, nos seus processos, etc., não é a mais difícil. Isso a gente já vem fazendo há muitos anos. O que você acha que tem de muito interessante é o RH dar um passo atrás e pilotar a adequação da empresa a essas novas competências que vão ser requeridas ou a desenhar qual é a cultura que a empresa precisa ter nesse novo mundo. Não poderia falar melhor, cara, é exatamente isso. E eu acho que tem um olhar, né, de entender isso desde como isso impacta na folha de pagamento, no sindicato, até isso. Então, olha o tamanho do potencial estratégico que tem, sabe? E me dói ver, assim como, por exemplo, eu trabalhei muito em lugares que eu estava dentro de uma estrutura de TI. E eu olhava essa transformação digital que a gente está vivendo, dessas ferramentas, bem antes da gente entrar nesse lugar de AI que a gente está vivendo, etc e tal, e AI generativa especialmente, mas eu falava assim, cara, essa área aqui podia estar, dominando a empresa em vez de a gente ficar contando centavo aqui, pedindo pelo amor de Deus para fazer um projetinho.
Cara, olha o tamanho da importância disso. O cara não vende mais sem a tua infraestrutura, sem o teu... E você não consegue nem ter voz ativa. E eu acho que se aplica a mesma coisa para todo esse espaço de pessoas, né? Como que é uma coisa tão... E é um desafio tão interessante, cara. Eu não consigo ver alguém falando assim, pô, isso é meio chato. Não, cara, é tão grande assim, e não é uma questão de você botar o livro debaixo do braço assim, vou implementar o ágil. Aí você abre o livro e fala assim, o squad é até tantas pessoas. Não é isso, não tem esse livro. Senão você tem que capturar, você tem que entender, traduzir pra tua cultura, testar isso. É uma baita jornada, entendeu? E além de tudo isso, traz essa questão de propósito, traz essa questão de engajar as pessoas, traz essa questão de trazer esse comprometimento de um monte de gente estar em volta de você. E pode ainda, se as coisas funcionarem, se o alinhamento astral acontecer, você conseguir fazer uma transformação que vai ser pioneira e que vai tirar você desse lugar de simplesmente sobreviver e lutar por aquele bônus. Então, é uma baita oportunidade. Carlos? Preciso pôr um rebite aqui. Porque na realidade as empresas, elas são muito, muito, muito apaixonadas por determinadas tecnologias. Lição 0, não se apaixone por tecnologias, porque daqui a pouco vem outra e você nem conseguiu entender a que você está tentando domar, vem outra. Essa hype horrorosa da inteligência artificial, que vai ser muito difícil equilibrar o próprio funcionamento dela. Só no Brasil ela vai consumir energia elétrica de 16 milhões de casas. Tem essa energia? Não. Da onde vai sair? Who knows? Ninguém sabe. Ninguém sabe como abastece isso. Então, além de tudo, o volume de água limpa que eu preciso para resfriar os servidores é tão imenso que você não tem como você entender que isso possa ser uma tecnologia que venha pela frente. Inteligência artificial geral já está dando uma tela azul, um perrengue danado por causa do poder de simulação que ela pode ter, mas também recursos planetários extremamente hiperbolizados. Inteligência artificial, uma bobagem como chegou em muitas empresas, porque elas acham que é a hype, então vou pondo, uau! Inteligência artificial está delirando, ela está começando a alucinar, ela já está começando a dar sinais de que você não pode usar para muitas outras coisas, e as pessoas acham que, que é uma modernidade, que é isso. Não, inteligência artificial é usada desde 1812. Os irmãos Green, quando venderam uma peça para o Walt Disney, chamada Branca de Neve, a rainha amada Branca de Neve já usava inteligência artificial falando com a Alexa, de 1812, porque ela, por comando de voz, consultava uma tela, que era o espelho dela, para saber se tinha alguém mais bonita que ela. Ou ninguém lembra disso? Sim. Gente, é uma projeção. Se eu tenho o algoritmo da beleza ali, para saber que ela é muito menos bonita que a Branca de Neve, eu já tinha o algoritmo da beleza aportado lá. Se sabe que a Branca de Neve está morando com os anões, então já tinha um módulo de GPS lá, 1812. Então para de palhaçada de achar que isso é que é uma super tecnologia. Por que as empresas vão sucumbir com AI? Ela é intensiva em governança de dados. Não tem governança de dados nas muitas empresas do mundo que você tem hoje, porque elas não se preocupam com isso. Enquanto você tem hierarquia, quem são os donos dos dados? O cara que senta na cadeirinha. Ele vai embora e leva os dados. Não tem governança de dados. E para colocar o rebite aqui, que vem outras tecnologias, o que está preocupando não é AI se você vai adotar ou não, é o Web 3.0.4.0, porque ela parte do pressuposto da desintermediação total de tudo. Você está preparado para a desintermediação? Então o RH não pode estar sentadinho escolhendo gente que vai ter o currículo melhor que o outro, que você vai sentar com um líder, que você vai estar na hierarquia. Não, RH para mim deveria se aproximar barbaramente da sobrevivência das empresas no eixo da governança delas, não mais como uma área transversal fazendo coisas estúpidas que tecnologia já faz há muito tempo. Então, eles não conseguem entender, porque não sabe nem o que está sendo requerido para a Web 3.0. A gente está pisando nela e daqui a pouco vai ser um outro susto. Ninguém está preparado para aquilo tudo que está na internet se conectar automaticamente. E aí... Para que vão servir as pessoas? Para fazer alguma coisa? Quando você tem interação peer-to-peer, onde você não tem mais um intermediário, o que significa isso? Sumiu a torre de controle. Você já tentou conversar com o RH sobre isso? Nem o RH, nem a liderança, nem a alta liderança e nem os conselhos que eu tenho maior volume de trabalho para lideranças
no topo da cadeia. E conselhos, ninguém nunca ouviu falar. Então, cuidado com a hype, porque ela vai te levar num lugar muito ruim daqui a pouco. Pega essa, e agora a gente vai pro corte final. Tem sempre aquela última pergunta, e a BRH ela fala majoritariamente com profissionais já mais sêniores, lideranças de RH, etc. Mas como a gente já está subvertendo tudo aqui, eu queria pedir uma dica de vocês, uma mensagem de vocês para as pessoas que estão começando na área de pessoas agora. E tem muita gente que, inclusive, segue e ouve a gente, associado da BRH, segue a UOL EdTech, aprende dentro da base da UOL e conhece a Culture. Para esses que estão começando, qual que é a dica de vocês? Vamos começar pelo Denis. Pô, eu vou ser bem sucinto, assim, tem uma frase que eu gosto bastante que fala que o futuro premia a clareza e pune a certeza. Eu acho que é a hora da gente ter clareza do que a gente está fazendo, menos sobre é isso ou é aquilo, aquela história toda da bala de prata lá, e começar a jogar luz nas coisas que a gente não tem muita certeza e que a gente vai ter que escrever, né? Essa história que a gente tá construindo. Então, é muito sobre isso, assim, muito mais sobre tentar entender, explorar, e menos sobre apostar em uma coisa só, colocar todas as fichas em um lugar só e tocar o barco, porque é isso, a gente vive... A única certeza que a gente tem são as mudanças, né? Então não vai parar, não vai ficar mais devagar, a gente tem bons sinais para isso e para quem está começando e até para quem já tem experiência sobre isso. Menos embate, mais negociação. Boa. Piazza. Eu vou usar 2 frases, até para vir colando na do Denis. É uma do Hans Slickert, que é super maravilhosa, que ela fala assim, o grande erro do sapo que mora no fundo do poço é achar que o céu é só aquela rodinha que ele vê lá em cima. Pula fora do poço. Portanto, quando ele fala sobre isso, ele fala, vire príncipe, porque sapo você já é. Primeira frase. Segunda frase, Nietzsche. Não se esqueça que toda vez que você espreita o abismo também espreita você. Não dá moleza para ele, não é isso? Então, do que eu estou falando dos dois aqui é que a gente está caminhando perigosamente para um abismo e as pessoas não acordam. Então, se eu posso dar uma dica qualquer, Hans Slickert é maravilhoso. Pula fora do poço e entenda que o céu é muito maior do que a rodinha que ele vê no fundo do poço. Incrível. Incrível. Fechamos com chave de ouro. Fechamos com chave de ouro. É isso. RH Labcast, um patrocínio da UOL EdTech, Culture Rocks, feito junto com a BRH Seccional Berrini. Esse episódio estará disponível nos nossos canais de YouTube, Spotify e nas plataformas da UOL EdTech e da BRH. Obrigado.